Olá, está começando mais um episódio do nosso quadro Empresas que Inspiram e hoje a gente está aqui com o Grupo Hallmark. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Laura. Muito obrigado, ACP, pelo convite. Então, acho que vocês podem se apresentar e a gente vai começar aqui já falando sobre a história da empresa, como começou. Pode contar pra gente. Meu nome é Crais Júnior, né? Eu sou o CEO da empresa, estou desde o seu início, né? Da sua fundação. Sou o Welder, estou na Hallmark há 22 anos e hoje trabalhando, coordenando os treinamentos técnicos da empresa. Eu sou o Ricardo, sou o capelão do grupo, faço a parte de cuidado das emoções, do bem-estar do colaborador dentro do grupo Hallmark. É isso aí, depois cada um vai contar um pouquinho, né, da sua parte, todas muito importantes. Vamos começar com a história, então? Vamos lá, então. Então, a Hallmark, ela foi fundada em 1981 pelos meus pais, né? O seu Raulino Crais e a dona Maura. E aqui em Jaraguá do Sul mesmo, uma empresa familiar, né? Fundo de quintal mesmo, a gente tem muito respeito e orgulho por isso, começou atrás da nossa casa. E bem lá no início, a dona Maura, minha mãe, ela era administrativa, ela se dividia entre os cuidados da casa, dos filhos, eu tenho uma irmã também, a Marinei, e olhando para o negócio, né? E o meu pai, o seu Raulino, na produção, com mais um, dois colaboradores, fomos iniciando a empresa, no início fazendo máquinas semiautomáticas, né? Voltado para selagem de pequenos pacotes. E com o tempo nós fomos desenvolvendo mais tecnologia, mais equipamentos, máquinas semiautomáticas até máquinas automáticas, né? E o nosso principal foco é atender o mercado de acondicionamento e movimentação de produtos, né? Então, qualquer produto que você precise colocar dentro de uma embalagem, seja um pacote, uma caixinha, uma caixa grande, a gente faz essa automação de final de linha, né? E a gente atende tanto o mercado de alimentos, farmacêutico, cosmético, higiene e limpeza, então é muito abrangente. Então, hoje, para se ter um produto em casa, o consumidor, ele deve passar pela nossa máquina ou por uma máquina similar à nossa. Não tem como o produto chegar a granel no cliente, né? Como, por exemplo, um pacote de café, um pacote de biscoito, um remédio, um blister de remédio, né? Ele tem que passar por estar dentro de uma embalagem. E é nessa cadeia, né, desse processo produtivo que a Hallmark faz parte, né? E durante esses anos, né, nós completamos 45 anos em 2026. A gente desenvolveu várias tecnologias, vários produtos e automaticamente foi abrindo novos mercados, clientes maiores e nos exigiu um desenvolvimento técnico cada vez maior e tecnológico, né? E lá em 97, meus pais acabaram se separando e em 99 ele vendeu a empresa, né? Onde foi um grande desafio para mim, porque eu tinha trabalhado naquele momento em todas as áreas da empresa, né? Sempre mais na área produtiva, montagem, teste, entrega de máquina, né? E mas nunca tinha assumido a empresa como um todo. Então, o meu pai chegou e disse: Júnior, Maura, eu vou vender o negócio, né? Porque já o casal não estava mais junto e vocês têm interesse em comprar? Aí eu lembro bem que a minha mãe disse: Júnior, eu fico se você ficar, porque você está sempre na área produtiva, conhece, eu sempre fui mais a área administrativa. Eu disse: não, vamos encarar, né? Então foi um grande desafio, porque nós tínhamos que fazer a empresa crescer, perpetuar, né? Com toda a base muito bem feita pelos meus pais, todo o histórico, né? E pagar o meu pai também, né? Então a gente conseguiu fazer isso durante 12 anos. Nesse meio tempo, a minha esposa entrou a trabalhar com a gente também, que é a Mara. Hoje ela é CFO da empresa, está há mais de 25 anos. Nós somos casados há 31. Tenho três lindas filhas, a Júlia de 27, a Laura de 15, a Maitê que está aqui com a gente no estúdio aqui, de 9 anos, acompanhando também. E então ela também vem de uma família de empreendedores, né? E encarou junto esse desafio e a gente conseguiu cumprir isso com o meu pai na época e fazer a empresa perpetuar. Então, no ano 2000, a gente começou a exportar, que foi um passo importante para a gente desenvolver novas tecnologias e abrir o mercado a nível global, né? Porque hoje a gente está em mais de 50 países com mais de 6 mil máquinas produzidas, né? Até era uma dúvida, desculpa te interromper. Você comentou da questão dos países ali, e questão dos polos, aonde que fica, né? Além de Jaraguá, quais outras
cidades ou até fora, né? Que vocês estão. As unidades, né? É A isso. gente tem aqui em Jaraguá do Sul, que é a nossa matriz, o nosso headquarter, né? E aí nós temos uma unidade em Atlanta, nos Estados Unidos, desde 2014, né? Nossa. Então a gente tem máquinas, tem peças, tem serviço, tem brasileiros que estão lá. Então essa é uma oportunidade interessante para quem busca um espaço no mercado externo, né? A Halmac é um caminho também, porque você vem trabalhar na Halmac, vem aprender a montar máquinas, ou vem aprender a vender os equipamentos, né? Uhum. Em algum momento tem oportunidades de você estar sendo um técnico de campo, você está numa unidade nossa, como essa de Atlanta, né? Nós temos pessoas que foram transferidas definitivo para lá, né? Que já tem um Nossa, que visto legal. americano, né? Tem até um colaborador nosso, o Josimar, que já está quase 20 anos com a gente, já está na busca do Green Card agora, ou seja, ele está virando um americano local, né? Já casou, já mora lá, né? Então, isso é um fato bem relevante para pessoas que estão lá estudando inglês, espanhol, é onde eu vou aplicar, né? A Halmac pode ser um caminho para essa conquista, né? O Helder aqui depois vai comentar um pouquinho da trajetória dele, que ele viajou meio mundo já e começou como montador de máquina também, né? Então, as oportunidades foram aparecendo e ele também buscou, né, se preparar para isso, né? Uhum. Então, nós temos a matriz de Jaraguá, a unidade em Atlanta, temos escritório no México e na Colômbia, né? E temos a distribuidora de aço, que é a mais recente, que tem 11 anos, que nasceu dentro da Halmac Packaging, né? Há 11 anos, lá num cantinho pequenininho, como um embrião do novo negócio, e foi crescendo. Hoje está em Guaramirim, numa área ali com mais de 3.200 metros quadrados de galpão, que é aço que a gente compra das usinas e fabricantes de tubos e distribui para o mercado Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E temos uma unidade também em Vinhedo, São Paulo, né? A distribuidora, a gente tem aí um projeto de abrir 10 unidades até 2030, né? Então são dois negócios bem diferentes, um no varejo, né, que é commodity e que é pura briga de preço e a diferencial é tu ter o preço o produto em casa para entregar amanhã. Já a packaging é puro desenvolvimento, engenharia, projetos, a gente vai lá no cliente, entende a necessidade, entende a dor do cliente, né? O que que eu posso ajudar para maximizar a produção dele, então tu desenvolve o produto para o cliente. A Halmac Packaging tem esse grande diferencial. A gente não tem um produto padrão de prateleira, como a grande maioria dos fabricantes, né? A gente tem o conceito de uma empacotadora, de uma encaixotadora, de uma encartuchadora, e a gente vai lá no cliente, entende a necessidade e adapta o nosso produto à necessidade dele, seja em tamanho, seja em produtividade, né? Então a gente trabalha com a mais alta tecnologia no segmento packaging, automação pura, né? E os melhores componentes do mercado, né? Para justamente ser também componentes que seja universal. Que eu vendo uma máquina para a Colômbia, vendo uma máquina para os Estados Unidos, ele vai achar esse componente lá. O componente elétrico, pneumático, ele não fica preso à Halmac. Ele tem uma necessidade de estar conectado com a Halmac na parte mecânica, né? Então, essas são as nossas unidades. Hoje nós estamos com mais de 200 colaboradores Eu ia perguntar atualmente. aí quantos, né? E aí a Halmac Package a gente não fabrica mais internamente, isso já fazem mais de 10 anos, por isso que nasceu a Halmac Metal também, a Halmac Aço, né? Que a gente começou a terceirizar aos poucos a linha produtiva, e hoje nós estamos focados em vender, desenvolver a tecnologia, montar, testar e entregar para o cliente, né? Porque a nossa região aqui é um polo muito forte, né? Nós temos várias empresas de renome, Jaraguá, Joinville, Blumenau, Santa Catarina como um todo é muito diferenciado, né? Que tem muitos fornecedores metalmecânicos. Então, o corte, a solda, a caldeiraria, a usinagem, a gente buscou desenvolver os melhores fornecedores da região. A gente tem um trabalho muito próximo desses fornecedores e aí a gente coloca no fornecedor as necessidades dos projetos e busca a melhor solução versus custo-benefício daquele momento e monta os equipamentos, né? E nós vamos sempre até o cliente para fazer a instalação, né? Por isso a oportunidade das pessoas viajarem o mundo, porque se a máquina está na Argentina, está na Costa Rica, vai estar lá, nós temos máquina na Turquia, máquina na Romênia, máquina na Rússia, né? Todo. Então a pessoa tem que ir lá instalar. E para isso, Legal. claro, tem que também falar um inglês, falar um espanhol, né? Então conhecer essas culturas. Então você está trabalhando
recebendo e ainda conhecendo novas culturas, né? Então, os mais jovens aí têm facilidade em se flexibilizar para isso, né? Sim. E vão criando essa estrutura, né? Então, dentro da Hallmark são várias áreas importantes, né? Que nós temos, desde a parte de vendas, a parte compras, engenharia, todo o fluxo produtivo, né? Então, eu tenho certeza que tem bastante oportunidade dentro da empresa. É pra galera jovem, né? Que é sempre Que é desafio, sair. né? Porque a gente sabe que o salário é algo importante, né, Laura? Mas Sim. hoje, mais do que nunca, a gente criar um propósito, né? A gente vai falar bastante sobre isso, o olhar da Hallmark para as pessoas, né? E a oportunidade que ela vai se criar é muito mais do que o salário. O salário vai ser consequência daquele trabalho bem efetuado, né? A empresa reconhecendo aquele colaborador e ele também buscando o crescimento dentro da empresa e buscando curso, treinamento para poder estar evoluindo, né? Porque Uhum. nós temos hoje, por exemplo, dentro do grupo, mais de 30 vagas em aberto. Em diversas áreas, falando da distribuidora, falando da máquinas, falando nos Estados Unidos, falando em Vinhedo, falando aqui em Guaramirim, em Jaraguá. Então a gente tem muita oportunidade, né? E a gente sabe que existe um momento hoje de falta da mão de obra em si. Por isso também a Hallmark entrou esse ano para trabalhar com robô colaborativo, os cobots que se chama, né? Que são robôs que trabalham perto do ser humano sem a necessidade de ter um gradeamento, né? Como aqueles robôs amarelos, laranjado, grandões, industriais, que são todo isolado, que são aqueles movimentos um pouco mais críticos dentro da indústria, né, para a complexidade do robô. O cobot ele trabalha perto de você sem nenhum gradeamento e se você encostar nele, né, ele vai parar. Então ele é um robô um pouco mais lento, mas ele te dá essa segurança de ele não precisar estar isolado, né? Então esse é um trabalho que a Romac entrou esse ano para poder suprir também essa falta de mão de obra operacional, porque não é um olhar de tirar o emprego da pessoa. É colocar um robô colaborativo naquele lugar que você tem um trabalho repetitivo. Vamos dar um exemplo aqui da VEG, que é um orgulho pra gente, né? Jaraguá, Brasil, né? A VEG tem a tampa do motor. O motorzinho azul, aquela tampa que vai atrás, né? Um exemplo, alguém tem que botar aquela tampa ali atrás, né? Fica ali Um robô colocando. colaborativo pode fazer isso. Imagina a pessoa fica ali um dia, uma semana, um mês, um ano, botando aquela tampa e apertando um parafuso, né? Então, essa mão de obra que faz isso, ela pode ir para uma área mais importante, né? Numa área de desenvolvimento, uma área de produto, uma área de tecnologia, uma área administrativa, porque é importante aquele trabalho, não desmerecendo de forma alguma, mas isso um robô pode fazer, isso é repetitivo. Uhum. Então, essa é a ideia do colaborativo, não tirar o emprego, suprir demandas de trabalhos Melhorar até operacionais o trabalho. repetitivos, né? E deixar o ser humano para fazer coisa mais inteligente. Então, a Legal. gente percebeu esse gap no mercado e eu tive na China esse ano, a gente assinou o contrato de exclusividade com um fabricante local lá para trazer essa tecnologia para cá e já estamos entregando as primeiras células de montagem bem, bem interessante. Então, resumidamente, é um pouco essa é a história e até o momento hoje que a Hallmark Como está vivendo. que tá hoje, né? E você falou um pouquinho de treinamento, né? A gente falou de colaborador. Eu vi até ali na matéria sobre a Hallmark Tech, acho que vai ser mais contigo, né? Sim. A gente pode entrar nesse assunto que é muito legal, muito importante, que é essa oportunidade para quem tá ali com vocês, né? Uhum. Bom, o Helder aqui começou na Hallmark já tem 22 anos, né? Tinha recém feito meus 19 anos. Estava me formando na carreira técnica em eletromecânica, né? Então eu entrei na Hallmark com muita sede de continuar com isso que eu estava aprendendo, né? Na automação. E aí, entrando na Hallmark lá, eu encontrei lá a minha oportunidade de me desenvolver, né? De utilizar todo aquele aprendizado que eu recebi lá na minha formação. E na Hallmark lá eu entrei como montador de máquinas, né? Então era montar de fato uma máquina, do começo ao fim, né? Comecei ali na parte de montagem de um modelo específico de máquina, depois fui me especializando, sempre focando em trabalhar no teste e na assistência técnica, né? Então eu via muito os colaboradores da época, né, voltando de viagem, contando histórias que conheceram países novos, diferentes, né? Puxa, pô, que bacana, né? Então eu foquei no que mais se destacava e eu falava para mim mesmo, né? Eu vou chegar onde esse cara tá, ou eu vou passar esse cara, né? Então sempre foi Legal. uma forma saudável minha, de muito competitivo sempre, né? Procurei sempre no que eu estava fazendo, fazer o meu melhor.
me destaquei ali na montagem, logo fui trabalhar na área de testes e depois de alguns meses de teste fui trabalhar com a montagem das máquinas em campo, a instalação de fato, né? Que seria a cereja do bolo, né? Imagina todo o trabalho do comercial, desenvolver uma venda, conseguir a venda, o pessoal lá de montagem, de projetos, fazer um excelente trabalho e o técnico que termina, né? Fecha Ele esse que ciclo, vai lá, né? né? Ele vai lá cara a cara com o cliente, todos os desafios culturais, de idioma, né, regionais e tudo mais, e coloca o equipamento lá e faz aquele equipamento superar as expectativas que o cliente tinha na hora que ele efetuasse a compra, né? Então é um cargo de muita responsabilidade, né? E foi nesse cargo que eu fiquei mais ou menos uns 17 anos, né? Então instalando essas máquinas, tive a oportunidade de conhecer 36 países, né? Nossa. Eu agradeço muito ao negócio, né? Ao Júnior que está aqui, porque acreditaram em mim, né? E através desse meu trabalho e ter acreditado em mim, eu tive essa experiência que ninguém me tira, né? De Sim. tudo que eu desenvolvi tecnicamente, de todo o aprendizado técnico que eu tive, essa vivência, né, foi maravilhosa, né? Então, essa de estar ali naquela cultura, né? Seja ali provando comidas diferentes, conhecendo pessoas diferentes, É né? uma experiência Idiomas nova, né? diferentes. Então, isso foi uma parte muito importante para mim. Sou muito grato a isso, né? E depois de todo esse tempo, né, trabalhando com essas máquinas, diversos tipos de máquinas, eu lembro que voltava das viagens, Júnior falava com o coordenador da assistência técnica. Chega dessas máquinas de arroz, eu quero as casca grossa, né? Me manda as máquinas mais Mais complexas, complexas. né? Então, sempre gostei de me destacar em trabalhar com as coisas mais complexas para até eu me desafiar e me desenvolver, né? E com tudo isso, né? Aí fui convidado, né? Através de um desejo meu de reduzir o meu número de viagens, que era bastante constante na época, né? Nesse meio tempo teve casamento, nesse meio tempo Passeava em casa, assim, né, teve Helder? filho, né? É. Tenho a minha filha hoje com 16 anos, né? Então, a Leila, quando ela estava nos 12 anos, eu disse, não, daqui a pouco já... Daqui a pouco é ela que sai de casa, né? E eu não vi ela crescer, né? Então, É eu verdade. tenho que fazer o papel de pai também, né? Como o Júnior falou, passeava em casa, né? Então, tinha viagens de 15 dias, tinha viagem de meses, né? Cheguei a passar 4 meses nos Estados Unidos, na época da pandemia. É, foi muito importante para o negócio também, porque não tinha como enviar ninguém para lá naquela época, né? Sim. Tinha um momento que não podia, depois tive um momento que tinha que fazer quarentena no México, né? Então, numa dessas ali, eu fiquei. Resolvi, né? Decidi ficar lá para ajudar o negócio também, porque se voltasse aqui, ficava desfalcado o time lá, né? E aí, conversando com o Júnior, né? Numa conversa de café, diria assim, né? A gente teve essa ideia, na verdade, a ideia surgiu do Júnior, né? Eu dei uma ideia de eu estar mais focado na montagem para estar auxiliando os montadores para como montar ainda melhor nossos equipamentos, né? Porque uma máquina bem montada é uma máquina bem instalada, é sucesso, é lucro para o nosso cliente, é o respeito com o dinheiro do nosso cliente, que é isso que é o foco, principalmente da Hallmark Tech, né? Que então surgiu esse departamento de treinar os colaboradores lá e desenvolver eles lá. Então, temos um montador que quer se tornar um montador 2, montador 3, ou até ele tem um desejo de virar um instalador de máquinas, a gente tem esses módulos de treinamentos para cada fim específico, né? Sim. Então, já estamos aí indo para o 4º ano de Hallmark Tech, né? Com várias turmas já formadas, já isso é bem interessante e bastante gratificante para mim. E recentemente eu fiz uma formação em multiplicador de felicidades, e agora temos outros desafios, né, que virão aí para o próximo ano, que é não só formar tecnicamente a pessoa, mas com algo a mais, né? E uma pergunta, essas pessoas, né, esses colaboradores que se formam ali com vocês, qual que é o feedback? Como que essas pessoas se sentem, assim? O que que chega para você depois né, do curso, enfim, da formação em si? Essa é uma das recompensas, né, que eu recebo, né? Eu chego a, de fato, me emocionar, porque às vezes tu tá dando ali, tu tá se esforçando, tá dando o teu melhor, mas tu não sabe se tá chegando no coração ou na mente da pessoa de fato, né? Então, claro que tem todas as formas de medir isso, mas no final dos treinamentos a gente acaba enviando um questionário ali,
para a pessoa estar avaliando, né? Para eu estar me autoavaliando, pra entender eles estão me recebendo, como eles estão recebendo o conteúdo, né? E vou te dizer que é sempre acima de 90% aceitação, eles são sempre muito positivos, né? E a gente vê isso na linha, né? A gente vê isso na montagem, às vezes aquele detalhe tão simples que é para ti, vale muito para a pessoa que está naquela função, né? Então, a gente consegue ver isso, medir isso tanto no teste das máquinas, tanto na montagem das máquinas e nas instalações. Entendi. E dentro dessa parte, né, da Almactec, você ali, né, fazendo os ensinamentos, tem mais alguém da equipe? Como é que vocês trabalham ali para passar esse ensinamento, né? Você comentou que você faz, imagino que tenha mais Uhum. pessoas também que te auxiliam nisso, né? Exato, exato. Então a gente fez, né, no início, né, lá no início, 3 anos e meio atrás, a gente fez um levantamento de necessidade de treinamento, né, o Aham. LNT. A gente identificou os pontos principais e aonde a gente precisava atacar no começo, né? Então, principalmente, a gente já começou atacando informação de técnico, porque é uma mão de obra muito específica, muito qualificada, então não é, Entendi. é difícil alguém que sai, por exemplo, de um Senai, né, de um IFES, que fez um curso de eletromecânica, ok, mas ele não tem o conhecimento do equipamento especificamente, né? Tá, entendi. Personalizado para aquele. Ele vai entender de mecânica, de elétrica, de pneumática, mas não do todo, né? Ah, sim. Então, uma das estratégias da Halmac é formar os técnicos que instalam os equipamentos e testam os equipamentos ali mesmo, né? Então, um montador ou um colaborador que entra ali formado tecnicamente, a gente transforma ele num testador personalizado dentro da cultura da empresa e dentro das máquinas, das diferentes famílias de máquinas, né? Porque cada vez mais a Hamac se destaca mais pela diversidade, né? Não é porque o cliente A comprou uma empacotadora e o cliente B comprou também uma empacotadora. As duas nem sempre são iguais Nem e sempre cada são iguais. vez mais são Tem uma personalizadas. ideia de número, de quantidade, assim? De famílias? É. De famílias em geral, né? O Júnior acabou de falar, é a linha nova de robôs colaborativos. Aí Sim. temos as máquinas que são destinadas a encartuchar, que são as caixinhas de remédio, né? Cartuchos de Sim, Creme, creme, pasta dental. colorante de cabelo, esse tipo de coisa, gelatinas e tudo mais. Outra máquina seria as encaixotadoras, que colocam essas caixinhas em um volume maior Caixa dentro de uma master, caixa. aquela de papelão Então, grande, a né? gente chama Sim. de embalagem de transporte, né? Aham. Então, isso. E aí temos as enfardadoras, que colocam pacotes dentro de um. No caso, se quer. Como que eu vou transportar os meus pacotes? Eu produzo açúcar, né? Então, isso Pacote vai. primário e secundário, né? Entendi. Exato. Então, isso vai acumulado dentro de um fardo, né? Personalizado para cada produto e para cada necessidade de cliente. E as empacotadoras. Então, famílias seriam 5, mas dentro dessas famílias, né? São Diversas máquinas. Então, Eu queria contribuir, tá, se me permite, Helder, uma coisa importante que a gente fez nessa trajetória, né? Porque o Helder tem muito conhecimento, né? E o desafio no Hallmark Tech, para poder levar isso para a equipe, é como trazer esse conhecimento do Helder, que estava ali na cabecinha dele, né? passar, né? Para a prática. Né, ou como fazer isso. E aí, na época, em conjunto, a gente entendeu que precisaríamos alguém da didática, de ensinamento mesmo, de escola, de faculdade, de banco de escola, né, Helder? E a gente trouxe uma profissional, a Karen, né? a Karen, eu ia chegar nela mesmo. Que é uma pessoa fantástica, tá com a gente quase todo esse tempo já. E aí ela trouxe essa didática, né, Helder? E começou eles junto pegar esse conhecimento e escrever isso, né? Porque tirar o conhecimento e botar no papel de fato, né? Isso foi fundamental para essa jornada, né, Helder? Para ter esse histórico, né? E aqui para diante você tem que ir revisando, aprimorando e até a entrada de novas máquinas, novos conceitos, né? Então a gente trouxe alguém do mundo da escola, da universidade, para nos ensinar e ajudar a botar isso numa didática, né? Isso eu acho que foi a parte mais braçal que se gastou quase 2 anos, eu acho, né, Helder, para construir isso, né? Foram 2 anos e é uma parte que eu aprendi muito, né? De novo, né? Então, a gente nunca sabe tudo, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente entende que a gente é ignorante, né? Então, sempre estar aprendendo é muito, muito bom, muito valioso. E a Karen ali veio, como o Júnior falou, para colocar isso tudo de forma didática e de forma da sequência de aprendizado correta. Por exemplo, você pergunta para o Éder como que monta uma máquina. Eu vou dizer de forma que eu entendo como se monta uma máquina, mas não de forma como uma pessoa que não entende de montar uma máquina,
como que é o primeiro processo, segundo processo, terceiro processo. Então, eu lembro muito que quando eu comecei a digitar todos esses materiais, né? Por exemplo, uma apostila de montadores hoje tem 367 páginas. Meu Deus. É um livro, né? É um Então, livro. a gente, com todo esse tempo, a gente tem mais de 1000 páginas já descritas dos nossos equipamentos. Então, eu entregava para ela o conteúdo de forma bruta e ela lapida, no caso, e ela que coloca dentro da metodologia, né? Então, ela que tem esse trabalho especial de pegar todo o conteúdo técnico e transformar isso de forma didática, de forma com que seja agradável a leitura, de forma que seja compreensível, né? Eu lembro muito que eu estava... agora, Helder, precisamos falar desse determinado conjunto, né? E eu começava a descrever o conjunto. Aí ela, mas o que é essa parte? Ah, mas essa parte tu não falou ainda, então primeiro a gente tem que falar dessa parte primeiro. Então, isso ela direciona muito bem, né? Com toda a experiência que ela tem de professora e de gestora de faculdade, né? Legal, assim, pra pessoa aproveitar bem o conteúdo e ela conseguir entender e executar depois, né? Exato. O grande desafio agora do Helder, né, que ele vai assumir uma nova área em breve, eu não posso falar ainda, né, porque não foi ainda, não foi divulgado internamente, né, mas o Helder, pela experiência dele, tá na hora dele assumir algo maior ainda, muito importante que ele vem fazendo, a gente já tá alinhado com isso, ele vai assumir uma gerência em breve aí, dentro da estrutura, né, Legal. e ele já sabe, só a gente não divulgou ainda, né, qual área que vai ser, para justamente poder passar ainda mais conhecimento dele de prático, de campo, agora como um instrutor também, né? Então, multiplicar isso. Então, o desafio dele agora é fazer multiplicadores, mais elders, né? No sentido da Halmac Tech, né? Legal. Então, esse é o grande desafio agora, apesar que vai ficar ainda um bom tempo, ele é o responsável por essa estrutura, né? Mas agora ele está com essa missão aí de fazer essa sequência, né? Que até então estava muito na mão deles e alguns pares, né? Realmente, de fato, multiplicar isso, né? E eu acredito que o Multiplicadores da Felicidade, que você fez lá também com a nossa querida Juliana Rodemel, não tem como não falar o nome dela aqui, especial, a Julie, né? Também deu uma visão de como a gente faz esse trabalho junto com as pessoas, né? Então, esse é o próximo step agora aí, né, Helder? É isso aí. Aí, legal. Então, a gente falou de história, falou de tecnologia, falou do hoje, falou da Halmac Tech. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre colaboradores, saúde, né? Espiritualidade, Espiritualidade. Tá agora no momento, né? A saúde mental, né? Isso, Sim. isso. Então, Laura, é bem importante essa parte porque a gente tá falando de máquina até agora, mas para a máquina chegar a funcionar e entregar aquilo que ela precisa entregar, que ela foi projetada para entregar, a gente fala do montador, fala do projetista, fala do pessoal que foi em campo vender essa máquina para o cliente, fala da assistência técnica que depois vai ser dada para esse cliente, Sim. né? Independente, nem sempre por conta de um problema, mas sim por conta de o cliente saber lidar com aquela nova tecnologia que está chegando para ele. E não tem como falar de processo sem falar de pessoas, né? Não tem como falar de CNPJ sem falar de CPF. Sim. Então, a capelania, ela vem muito nessa forma, né? De trazer um ambiente de bem-estar para o colaborador, né? Na não necessidade de ele sair do dia a dia de trabalho dele para procurar uma ajuda fora da empresa, né? É como se nós tivéssemos montado um ambulatório de bem-estar dentro da Halmac, do grupo, né? E isso partiu da presidência, né? Partiu do Júnior, né? Quando ele falou da Júlia, a Júlia me apresentou, eu cuidava dela, eu tinha feito já multiplicadores, e aí um dia eu fui numa palestra sobre felicidade corporativa, e aí eu conheci o Júnior, e aí deu match porque o propósito da Halmac é produzir máquina, mas com a eficiência do colaborador, o bem-estar do colaborador. Ele tem que estar feliz em estar fazendo aquilo. Então, a capelania, ela vem justamente para desenvolver a pessoa a trazer toda a vida dela, a pessoalidade dela para dentro do ambiente de trabalho, sem que isso esteja extravasando para cima dos colaboradores. Sim. Então, nós temos hoje uma sala de acolhimento dentro da Halmac, né? Onde o colaborador ele pode ir lá e falar da pessoalidade dele, tudo que tá passando com ele. Aí quando tu fala de inteligência emocional, não tem como tu tirar de dentro do campo, porque a gente passa a maior parte do tempo ali dentro. Foi o que a gente comentou naquela hora que tu falou ali, não vai me cumprimentar porque a gente tá aqui o dia inteiro junto. Sim, a gente passa mais parte do nosso dia com as pessoas do nosso trabalho do que com a nossa família. Sim. E a gente não consegue, assim, ó,
Aí eu vou entrar ali na porta, deixo tudo lá fora. Aquela máxima de, eu bati o ponto, daqui pra dentro eu sou o Welder da Hallmark, o Júnior da Hallmark, o Ricardo da Hallmark. Não existe. Vai junto. Não existe. Se eu tô bem, eu vou fazer o meu dia bem e as pessoas que estão à minha volta bem. Se eu tô mal, eu vou chegar na empresa, eu vou chegar de mau humor, eu vou fazer aquele ambiente ficar negativo, aquele ambiente ficar pesado, eu posso gerar um risco pro meu colega de trabalho, eu posso gerar um risco pra minha vida. Quem tá em volta percebe, Isso. né? A gente trabalha com máquinas, né? Então, assim, todo cuidado é pouco ali. Tem ferramentas cortantes, tem peças pesadas que podem, né? A gente tem uma talha que transporta alguma coisa dentro da empresa. Então, né? Imagina, vamos lá, um fardo de barras de ferro, Lá na né? metal. Na metal. Imagina aquilo dali. Se a pessoa não tá bem, ela tá pilotando ali a talha com o controle, uma desatenção, ela pode causar um acidente para ela e para quem está próximo. Isso tudo porque a nossa mente ela não para de funcionar. São 70 mil pensamentos diários. Nossa. É bastante coisa, né? E a gente não para pra pensar, tipo assim, agora eu não vou pensar nisso. Não tem né? como. É muito... Não tem como. Não tem como. Então. 1 milhão de informações. Isso. Então, assim, hoje nós vivemos, né, o pico da ansiedade no mundo. O Brasil, ele tá no pico, né? No topo. Ele é o top one, né, do país com mais números de ansiosos. Porque o brasileiro, ele sempre dá jeito pra alguma coisa. Vamos dar um jeito. Pô, estragou isso aqui. Não. Coloca isso aqui, já amarra com isso. Nós sempre vamos dar um jeito. Só que nem tudo com o ser humano a gente consegue dar um jeito. A gente precisa parar, falar sobre, identificar o diagnóstico, né? Ali, identificando, trazendo esse diagnóstico, e daí a gente faz o efeito de cura, né? Qual é o efeito de cura hoje para o ser humano? É a fala. Falar do problema. Como diz uma explicação dada é meia dívida paga. Então ele precisa se explicar como ele está se sentindo. E aí o capelão ele faz esse acolhimento. Então é uma parte bem legal da Hallmark, assim. Esse cuidado a mais, esse plus dentro do dia a dia de trabalho do colaborador, né? Então tem surtido bastante efeito, pessoas com crescimento, com avanço, né? Pessoas que, inclusive, né, Helder, que a gente tirou de um momento de pensamento de uma possível ruptura com a vida, né? A pessoa com pensamento, com ideação. Então, né, o Helder viu, poxa, dá uma conversada com aquele colaborador, e a gente vai dar uma cavada, como é que tá aí? Tal. E daí, olha, tu não tá bem, né? Vamos falar sobre? E aí a pessoa, será? Não, vamos lá. E a gente traz ele, por quê? Porque eu não sou um CNPJ que entrou, não sou um prestador de serviço que entrou, eu faço parte da Hallmark. Eu estou ali, por mais que eu venha uma vez por semana, mas eu estou ali. Então, eu faço parte, eu rodo pela empresa, eu caminho no meio da fábrica, eu estou com eles. Então, isso dá essa oportunidade de eles nos procurarem quando eles estão... Sabe, quando eu Exatamente. Né? Então, né, hoje a gente parte do princípio de prevenção, mas também fazemos a parte de contenção de crise, né, dentro do dia a dia do colaborador. Essa abordagem também, né, quando você percebe que tem alguém que tá precisando, às vezes a pessoa não vai falar, mas só pela atitude, pelo semblante, você já consegue perceber, né? É que a gente acha que a comunicação ela é só verbal, né? Na verdade é 7% verbal, né? 93% é não verbal. É o teu jeito de caminhar, é o teu jeito de sorrir, é o teu jeito de abraçar, é como você tá se portando no seu dia. Isso tudo a gente consegue perceber se tem algo positivo ou não, quando nós temos um olhar. E a Hallmark tem esse olhar pro ser humano. Que legal. Então, essa é a diferença. Quando o Júnior fala sobre os atrativos que a Hallmark tem, o atrativo é esse. Dentro de Jaraguá, pelo menos até onde eu sei, só a parte de metal mecânica, só a Hallmark tem esse serviço. Então, é pioneira. Então, é uma empresa que inspira. Inspira no cuidado do colaborador. Porque vai além da psicologia, né? Esse cuidado é um cuidado, não um cuidado técnico, mas é um cuidado pessoal, como a intimidade. Então, assim, eu tenho formações. Eu sou pós-graduado em neuropsicologia, eu tenho especialização em psicologia organizacional. Só que, no fim, o que a pessoa quer? Ei, vamos conversar. É toque. A pessoa se sente... Isso, exatamente. Não assim, vou lá, nem sei o que eu falo. Aí a pessoa trava. Não, e aí, como é que foi? Tá, o que tá passando? E aí tem vai que ir sugando ali, conversando. Né? Porque a pessoa ela vai soltar, ela vai sentindo o ambiente. Então, né, isso todo mundo passa. Né? Eu já conversei com o Júnior, já conversei com o Helder, já conversei com o RH, já conversei com a menina que faz a limpeza. Então, assim, não tem hoje... Se tiver alguém terceirizado que tá prestando um serviço dentro da Hallmark, que a gente entende que essa pessoa, ela tá passando por um desafio, a gente vai atender também, porque está dentro da Hallmark. Então, essa é a essência. E a gente liga essa cultura, né? Eu queria até complementar, né? O Ricardo falou...
A Hallmark, ela sempre busca, né, olhar além do trabalho, né? Porque o que está acontecendo nas empresas hoje no mundo, né? Por que está tendo tanta rotatividade nas empresas? Porque hoje a empresa ela virou uma meta, Isso. né? Uma meta que você determina lá em janeiro que você tem que atingir no ano Isso. de faturamento, de lucratividade, né? E aí as pessoas viraram quase uma máquina, né? O ser humano em si ele deixou de existir a essência, né? E a Hallmark sempre teve esse olhar para a pessoa. A gente quer que quem esteja na Hallmark sinta que ele é importante, sinta que ele faz parte, né? E a capelania, através como fosse um psicólogo espiritual, ele é para escutar a pessoa porque todo mundo tem alguma dor. Ah, eu tô no casamento, não tô legal, o meu filho aconteceu isso comigo, né? Então, a capelania é trazer essa essência e às vezes é só tu escutar a pessoa, né? Não precisa nem falar, é só tu escutar. Mas pela rotina as pessoas não param para pedir, pô, eu queria conversar contigo, me escuta, né? Ou até um conselho, né? Então, esse olhar a Hallmark tem desde a essência dos meus pais, né? Eu entro na empresa, eu cumprimento todo mundo, desde a portaria até o diretor, para mim todos são iguais dentro do processo. Eu conheço filhos dos colaboradores, né? Pela convivência, o Helder, 20 e poucos anos, nós temos várias pessoas de 20 anos, 10, 15 anos, tu sabe se a pessoa tá bem ou não tá naquele dia, Já né? conheço, Então essa né? preocupação, poxa, hoje não é a hora de eu falar daquele equipamento que tá atrasado, né? Ou aquele problema que nós estamos tendo lá naquele setor. Hoje eu tenho que falar sobre ele, sobre a pessoa, né? E isso a gente leva também principalmente para as lideranças no nível principal ali, para isso que seja disseminado dentro com as equipes, né? Esse é um trabalho muito forte do Capelão, do Ricardo e do próprio nosso área de gente e gestão. A gente fez uma mudança significativa esse ano em gente e gestão. Nós tínhamos uma equipe maravilhosa antes, né? Mas eu senti que eu tô ali dentro quase 45 anos, estava faltando um pouquinho mais ainda a parte humana. A gente praticamente trocou toda a nossa equipe do RH, que era fantástica, né? Mas a gente precisava, era o momento de fazer alguma coisa diferente. Então a gente trouxe pessoas com uma pegada um pouco diferente no sentido de olhar para a pessoa, né? A parte legal, a parte organizacional, importantíssima, tem que ser, né? Tem que estar redonda, mas a parte humana é igual ou melhor, ou maior do que isso tudo, né? Que senão não vai acontecer. E o resultado daquela meta que nós colocamos lá em janeiro, ela vai ser consequência de tudo isso que foi falado aqui agora. Sim. Que eu falei, que o Helder falou, que o Ricardo falou muito bem também, que é a essência, a soma do todo, né? Então isso vai ser consequência, né? A hora que você parte só olhando um número, ou qualquer pessoa que vai ser um empreendedor, eu vou abrir uma empresa para ganhar dinheiro, ele já começou errado, né? Ele tem que abrir uma empresa para ajudar as pessoas a crescer e contribuir. De que forma que eu vou ajudar as pessoas a ter as suas conquistas, né? E no final, automaticamente vai ter um resultado. O mercado vai ver isso, a equipe vai ver isso, né? E assim a empresa vai crescendo com um propósito, com base, né? É esse olhar que a Hallmark tem. Assim, a essência é essa, né, Ricardo? E quando o Júnior fala de espiritualidade, só nesse gap da fala dele, do momento que ele pegou a palavra até o momento que ele me entregou a palavra de novo, ele usou vários artigos espirituais. Gratidão, empatia, olhar ao próximo, amor. Isso é espiritualidade. Aí quando a gente fala de espiritualidade, a gente foge de algo que as pessoas estão muito ambientada, que é religiosidade. O capelão, ele não vem para trazer uma religião. A gente não fala de religião. Cada um segue a sua, quer ser católico seja, quer ser evangélico seja, quer ser protestante seja. Não é sobre a religião. É sobre algo que tem valor. É sobre Deus. Sobre Deus. Entendeu? Então, assim, no dia da minha maior angústia, quando eu tô sozinho, para quem que eu vou recorrer? Todo mundo recorre. Sim. Né? Então, não precisa chegar no dia da maior angústia para recorrer. No dia a dia a gente pode aprender a ser grato. Por que as coisas não estão dando certo para mim? Eu tô sendo grato? Será que eu tô sendo mais grato ou eu estou sendo mais reclamão? Se eu tô sendo mais reclamão, mais murmuração, a murmuração, o falar mal, está mais no meu dia a dia, automaticamente eu vou estar intoxicado por aquilo. Vou ser uma pessoa mais fechada, uma pessoa menos associativa ali no ambiente, eu vou sentar sozinho no refeitório, eu nem vou no café porque eles vão puxar assunto comigo. Então eu começo a me isolar. E o isolamento social, ele faz parte, sim, do ambiente corporativo. Tem muitas pessoas que chegam, bate o ponto, vão lá, trabalham, bate o ponto, vão embora e tu nem sabe o que tá passando na vida da pessoa. Ela se isolou. Como eu acesso essa pessoa?
um bom dia, se para mim o dia foi bom, se para mim o dia está sendo bom, se eu acordei com a intenção de fazer um dia bom. Então, isso tudo parte dessa premissa. Então, a gente vem tratando, sim, muito o colaborador de uma forma muito genuína, trazendo para ele os valores que tem Sim. dentro dele, que se perderam no mundo, né? Então, assim, quando a gente fala missão, visão e valores, muitas empresas hoje tá missão, visão e preço. Porque o valor, ele se diluiu, né? O que é mais fácil quando a pessoa tá passando por um problema? O RH ir lá e diz assim, cara, nem vale a pena, esse aqui é problema. Desliga. Bora. Beleza, se tá sendo um problema pra empresa, dá pra fazer o desligamento. Mas como a gente vai desligar esse colaborador? Como o RH desliga esse colaborador? Qual é a parte da ciência humana que a gente precisa usar ali? Porque ele vai sair dali, ele vai pra uma outra empresa. Porque ele vai precisar. Sim. E aí, como que ele vai pra essa outra empresa? Qual é o legado que a Hallmark vai deixar na vida dele? Não é só sobre preço, quanto custa pra desligar ele. É como ele vai ser desligado, porque ele vai ter que chegar em casa e vai ter que falar pra esposa dele que ele não está mais no grupo. Que amanhã ele vai ter que sair pra entregar um currículo. Que ele vai ter que ir na Caixa Econômica Federal pra dar entrada no seguro-desemprego dele, se tem. Então, Sim. tem todo um transtorno que vai gerar na vida de um indivíduo. E o que a gente menos quer é que as pessoas saiam, passam na frente e lancem palavras de maldição sobre a empresa. Que as pessoas passem na frente da empresa e digam, meu, eu amava trabalhar aqui, isso aqui acabou meu tempo aqui, mas, meu, essa empresa aqui, onde vai, meu, eu trabalhei lá, meu, a Hallmark, meu, o Júnior, não, é sobre isso. E isso deveria ser em todas as companhias, Sim. porque daí a gente não ficava filtrando pessoas em outras empresas e tentando tirar aquilo que foi grudado por uma má experiência em outros lugares, porque se fala sobre ela. Ela ocasionou a saída dela da empresa. A empresa nunca quer desligar o colaborador. É necessário fazer o desligamento. Por quê? Porque se perdeu o valor e o sentido, não faz mais parte daquela cultura. E a pessoa, né, Ricardo, se me permite, ela nunca é desligado pelo conhecimento técnico. Não, Ela jamais. foi contratada pelo um currículo Isso. perfeito. Mas É comportamental. comportamento, De alguma pessoal. forma, ela mudou durante Isso. aquele período, são um ano, Exatamente. 5 anos. Então, a gente tenta resgatar esse bom comportamento Exatamente. através de boas ações, Exatamente. através de uma conversa com as lideranças, capelão, gente de gestão. Uhum. Então, é isso, é o comportamento, é Exatamente. esse olhar, né? Ah, Porque técnica, ela tá ali, tá no currículo dela, ela Exatamente. estudou para isso. Isso é o mais Exatamente. fácil, né? Exatamente. Tu lá ensinar É um alguma processo, coisa né? que não ficou bem feito, né? Isso. Mas ela estar ali de corpo presente, querendo fazer o seu melhor, atraindo os seus pares, Isso. sendo uma luz boa, né, Isso, para que atrai. exatamente. Esse é o grande desafio todo dia, né? E isso as lideranças também têm que entender muito, porque seja uma empresa de 10 colaboradores e 2, 3 mil, 50 mil Uhum. como a VEG, é os líderes que vão Uhum. levar isso para a equipe, né? são Essa pessoas com imagem, né? problemas, né? Então, isso é uma consequência o tempo todo. O líder tem um problema como o liderado tem um problema. Exatamente. O líder tem uma família como o liderado tem uma família. O líder tem uma finança como o liderado tem uma finança. Então, independente do status quo que ele tem dentro da empresa, qual é o padrão da hierarquia dele, se ele tá no topo da hierarquia ou ele tá na base da hierarquia, não importa. Ele é um ser humano. Se cortar, vai sangrar. Se ferir ele com palavras, o emocional dele vai se abater. E a gente vê pessoas frustradas chegando todos os dias para trabalhar. Porque a parte técnica é fácil de aplicar. O difícil é aplicar a parte emocional. A parte técnica é fácil, né? Temos lá 1000 e poucas páginas para fazer a parte técnica. Agora pega o cara que brigou com a mulher ou a mulher que brigou com o marido e chegou naquele dia para absorver o conteúdo, para aplicar esse conteúdo, ela não vai fazer o filtro. Ela nem quer estar ali. Ela está ali porque ela precisa bater o ponto dela, né? Entregar o dia dela e sair. Mas exatamente. Então assim, é isso que a gente está trazendo para dentro da Hallmark, o valor. Por que você está aqui? Qual é o objetivo? Qual é o papel? Qual é o seu propósito aqui dentro? Sim. O seu propósito é apertar um parafuso? Ou o seu propósito é fazer o melhor aperto desse parafuso para que você seja reconhecido pela sua boa execução e daqui a pouco você pode estar fazendo uma gestão. E se sinta feliz em fazer exatamente. Sabe? Eu não sei, eu ainda não... É um ser completo. Exatamente. É o bem-estar, né? Porque não é só... A saúde não é a ausência da doença. A saúde é o bem-estar do colaborador, né? Do ser humano. É o físico, o mental, o espiritual e o social. Então, isso que a gente precisa ter dentro de todas as companhias, e principalmente dentro da Hallmark, né? Onde a gente aposta. Sim, eu acho que é simples fato também de você mostrar a empresa, né? Mostrar essa preocupação. Uhum. Quantos desligamentos foram evitados, digamos assim, porque a pessoa tá passando por um momento difícil,
ela não quer sair da empresa, mas ela Não. tá tão carregada com aquilo ali, né? Exatamente. E daí ela tem a oportunidade dentro da empresa de escoar esse pensamento e organizar, porque quando tu fala, tu organiza o teu pensamento. Sim. O objetivo da fala é essa. Me diz o que tá passando contigo, Laura. E daí tu vai entender o que tá passando, porque eu não vou sair daqui, não vou lá na tua casa resolver o teu problema. Mas tu vai voltar e dizer, meu, eu falei isso, eu vou fazer assim, assim. No outro dia tu vai dizer, meu, deu certo? Claro que deu certo, tu já sabia como fazer, Sim. porque tu chegou num ponto, então o que tu fez? Tu fez o efeito contrário, tu voltou na essência, soube o que fez, o que deu errado, e aí tu vai e Igual resolve. quando eu vejo essa linha de pensamento muito assim, ó, esqueci algo, né? Não sei onde é que tá. Tu volta tudo aonde tu Exatamente, tá. pra achar onde tu se perdeu. Pra achar o que tu Exatamente. perdeu. E a gente só pode encontrar o que a gente perdeu um dia. E a gente tá perdendo as essências dos colaboradores todos os dias. Por conta de muita informação, por conta Sim. de muitas notícias ruins, Agora né? aqui, ó, tempo Não, o todo, tempo né? todo a gente fica ali, né? Se tu vê uma pessoa Sim. rolando a tela ali, pergunta pra ela o que ela viu nos últimos 5 minutos, ela não sabe. Porque a mente dela tá no automático, é dopamina, né? É Ela só muita foi coisa, recebendo a né? recompensa ali, o prazer, mas ela não segurou aquilo, né? Sim. Então é bem complexo aí a parte humana, mas ao mesmo tempo é bem simples. É só parar e dar atenção. As pessoas só querem atenção, são os carentes Só emocionais. quer, como você falou, às vezes não precisa nem responder, né? Só quer Não. ser ouvida. Exatamente. Mas é isso, gente. A gente está se encaminhando para o final. Muito importante todas as pautas, tudo que a gente falou. Júnior pode deixar um recado, talvez olhando para a câmera, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre a Halmac também, acessando o site, rede social, visitando, né? E quem quiser também trabalhar, né? Claro, claro. Eu agradeço novamente a oportunidade da gente vir aqui falar um pouquinho o que nós somos. A gente não trouxe aqui nenhum texto, nenhuma teoria, é realmente a nossa essência, né? Que a Halmac acredita em tudo que foi falado aqui, né? Então, convido a todos a conhecerem um pouco mais da nossa história, dos nossos produtos, da nossa equipe, acessando o Instagram, @HalmacPackaging, @HalmacMetal, né? E também quem estiver buscando um lugar diferente, que tenha um olhar para o ser humano, mande o currículo para o nosso talentos@halmac.com.br também. A gente vai ter prazer em estar recebendo, né? E estamos sempre com as portas abertas, né? Quem quiser conhecer a empresa, né? Nós temos muito orgulho de fazer parte de Jaraguá do Sul, dessa cultura, dessa história, uma empresa familiar que tem esse olhar muito forte para o ser humano, né? E cada vez mais, né? Porque a gente tem muito claro que a gente veio para crescer e contribuir, né? E através de todo esse trabalho, toda essa conexão, o resultado ele vai ser uma consequência. Isso que a gente quer, que tenha um bom ambiente, que as pessoas acordem, tenham vontade de vir trabalhar. É isso que a gente busca, né? Junto às pessoas, né? Então, muito obrigado novamente a todos aqui presentes, né? E que a gente possa realmente ser inspiradores aí para quem busca uma nova empresa, um novo lugar aí ao sol. Então é isso. Legal. Quem tiver interesse, né, conheça mais sobre a Halmac. A gente agradece mais uma vez a visita de vocês, a presença. E o Empresas que Inspiram, né? Ok, muito obrigado. Fica aqui então mais um episódio do Empresas que Inspiram, nosso novo quadro. Continue acompanhando a gente nas redes sociais. Obrigada!